Bom dia, estudantes dos sétimos anos da Escola Celso Miller do Amaral, que é o professor Kevin. Bem-vindos a mais uma nossa videoaula. Então, pessoal, a gente estava tratando nos últimos dias, né, sobre o conteúdo de renascimento, esse momento de grande renovação e de grandes mudanças que estavam acontecendo na Europa, principalmente no século XV e XVI. Então, agora a gente vai passar a tratar um pouco mais sobre o período das grandes navegações. Então, como vocês já devem saber, a América, né, ela foi descoberta, o Novo Mundo foi descoberto em 1492 por um cara chamado Cristóvão Colombo, que aterrissou ali na região onde hoje é a Jamaica, ali perto do México, naqueles países ali, e ele descobriu, a partir disso, um novo continente, o continente americano, que até então era completamente desconhecido dos portugueses, dos europeus, no geral. Então, pessoal, a descoberta, a conquista do continente americano abriu uma nova frente de mundo, né, um novo conhecimento de mundo para os europeus completamente novo. Esse período também se ingressam nesse conjunto de mudanças que estavam vigentes na Europa naquele período, entende? Então, os europeus nesse período, gente, eles tinham um medo enorme do mar. Eles tinham o desconhecimento que eles tinham do mar motivava a criação de um medo completamente racional e a criação de inúmeras teorias em relação ao mar. Então, eles acreditavam naquela época que o mar tinha inúmeros monstros, tinham inúmeras cachoeiras e abismos que impediam o quê? Que impediam a chegada do homem. Então, por isso, eles demoraram tanto tempo para o quê? Para se dirigir a outros lugares desconhecidos, entende? Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, é a imagem de um kraken. O kraken, gente, assim como outros monstros, eles continham, se faziam presente num conjunto, numa coletânea, muito comum na Idade Média, desculpa, muito comum na Idade Média, chamado bestiário. Os bestiários, eles eram, digamos assim, coletâneas que os estudiosos faziam de certos animais, de certos monstros que eles acreditavam que eram monstros, que eram desconhecidos a eles. Então, eles faziam um registro visual desses animais que eles consideravam monstros, porque eles não sabiam que eram esses bichos, entende? Então, eles faziam catalogando esses animais, colocando os perigos deles, onde eles viviam, quase como se fosse uma verdadeira coletânea, entende? Então, eles acreditavam que nos mares viviam esses monstros, como, por exemplo, o kraken, salamandras, salamandras gigantes, né? Aqui a gente tem uma outra foto, serpentes marinhas muito grandes. Não só isso também, ó, eles constavam nesses bestiários, né? Animais que eles não tinham conhecimento. Então a gente vai ver muitas vezes, por exemplo, aqui é a foto de um lagarto, a imagem de um lagarto. Só que eles acreditavam que eram monstros porque eram animais que não eram tão comuns na Europa. Então eles não tinham esse conhecimento de que esses animais eram simplesmente animais normais. Eles acreditavam que eram monstros. A gente tem imagens de uma fênix, que caso vocês não saibam, a lenda da fênix é aquela de que ela é imortal e ela se renasce das suas cinzas, né? Ela pega fogo e ela renasce das cinzas. É um dos animais mais conhecidos desses bestiários que nós temos. O unicórnio também. O unicórnio, que é esse animal, né, tipo, semelhante a um cavalo, que tem só um chifre, que tem um chifre no centro da cabeça, né? Então, pessoal, esses animais aqui, ó, nós temos também a imagem de um dragão. Os dragões, gente, eles têm origem, basicamente, a lenda dos dragões tem origem na observação dos europeus de grandes fósseis de dinossauros que eles observavam e de lagartos gigantes que algumas vezes eles tinham contato, principalmente quando eles iam para a Ásia, entende? Então, isso criou-se a lenda desses dragões, desses monstros alados, desses grandes lagartos voadores. Essa aqui é a imagem de um cocatrice. Os cocatrices, gente, eles eram animais muito famosos na Grécia Antiga em específico, e eles são uma mistura de uma galinha, sei lá, de um pássaro, com um corpo de lagarto também. Aqui nós temos a imagem de um unicórnio ali no centro e também ali uma imagem de um leão. Os leões eles eram animais mais comuns assim da lá na Europa porque eles tinham
conhecimento dos leões em si. Aqui a gente vê também, ó, parece uma cabra, aqui um coelho, esse bichinho parece sei lá que bichinho que é esse. Aquele lá também não sei bem o que é. Então, pessoal, todos esses animais, eles estavam presentes nesses bestiários, que era uma forma de catalogar todos esses animais que eles consideravam fantásticos, né? E que hoje em dia chega até nós, o quê? Como seres fantásticos, como seres no mundo de magia e tudo mais, que sempre estão contidos nesses filmes que a gente assiste, né? De princesas e etc. Esse aqui, gente, é um basilisco. O basilisco, ele é um grande monstro, né, também presente na mitologia grega, onde quem assistiu Harry Potter e a Câmara Secreta, não sei se vocês assistiram, o basilisco é apresentado como uma grande serpente, né, que tem o poder de petrificar os outros que olhem diretamente em seus olhos. Na verdade, eles morrem. Tipo, se você olhar nos olhos de um basilisco, você morre diretamente. Então, gente, eles tinham também esse conhecimento, esses monstros, os basiliscos, eles também eram catalogados nesses bestiários, e tudo isso daqui, gente, faz parte do quê? Faz parte desse período onde o mar, ele era um grande obstáculo, ele era um grande motivo de medo dos europeus mesmo, eles tinham medo do mar, eles acreditavam que, tipo, iam cair em abismos gigantes, eles acreditavam nessa época que a Terra era plana, então, tipo, quando o mar acabasse, eles iriam acabar caindo no abismo eterno. Então, o mar, inicialmente, foi um dos grandes entraves para essa exploração mais aprofundada do continente americano em si. E quando Colombo conseguiu chegar aqui na América, ele acabou vencendo o mar, ou seja, tipo, ele acabou encontrando uma nova terra e ele provou, assim, que os mares não eram tão perigosos assim, não existiam esses monstros gigantes, essas criaturas marítimas, assim, tão perigosas. Ou, pelo menos, tipo, ele não tinha encontrado elas, né? Então, pessoal, a gente tratar dos bestiários, estudar os bestiários, assim, é muito interessante, porque a gente consegue observar mais ou menos como era o pensamento dos europeus nesse período. Que eles, na ausência da ciência, na ausência tipo, de conhecimentos mais científicos, eles acabavam se levando o quê? Por superstições, por dogmas, né, pelos dogmas religiosos. Então, era esse o contexto europeu onde nós estávamos inseridos, entende? A segunda atividade que eu proponho para a gente é fazer um relatório, fazer um catálogo também, né, dos temperos que vocês usam nas casas de vocês para temperar suas refeições. Por que isso, professor? Bom, os europeus almejavam grande parte nesse período, gente, o quê? A coleta e o comércio de um negócio chamado especiarias. As especiarias eram basicamente temperos, condimentos que não eram encontrados na Europa e só eram produzidos aonde? Num lugar chamado Índias. Inclusive, Cristóvão Colombo, ele partiu em direção a esse continente novo chamado América, tentando buscar uma nova rota para as Índias. Tanto que quando ele chegou aqui, ele acreditava ter chegado nas Índias. E quando ele viu os habitantes, né, os nativos americanos aqui, ele os nomeou de índios. Então é por isso que nós, hoje em dia, nós temos esse costume de chamar os indígenas de índios, embora seja uma terminologia errada e racista. A terminologia correta é chamar de indígenas ou de nativos, entende? Os habitantes nativos. Então, gente, as Índias elas eram muito almejadas nesse período, porque também as rotas que eles iam para as Índias naquele período era do Mar Mediterrâneo. E nesse período o Mar Mediterrâneo estava sob controle do quê? Dos turcos otomanos, quando eles tomaram a cidade de Constantinopla. Lembrei que eu falei para vocês pesquisarem, né? A tomada de Constantinopla. Então, gente, eles precisavam buscar novas rotas, e isso motivou o quê? Isso motivou essa busca, essa exploração por novas rotas, e a exploração por novos oceanos, por novos mares desconhecidos. Então, o que eram as especiarias? Pimenta do reino, canela, cravo, cheiro verde, essas coisas, tipo, elas davam um sabor melhor às comidas, né? Até hoje, né? Tipo, dão um gostinho melhor. E elas já ajudavam também a conservar os alimentos melhor. Então, gente,
o estudo, né, tipo, a catalogação, o trabalho de vocês de fazer essa seleção, né, tipo, essa listagem dos temperos que vocês utilizam, é muito importante porque ajuda a conectar a gente, o quê? Com a nossa realidade hoje aqui, ó, nos dias atuais, nosso cotidiano, e com o que era vigente, né, há 500, 600 anos atrás, entende? Então, a gente, tipo, para vocês fazerem aí, pergunta para as mães de vocês, para as avós, para as tias, o que, que elas usam ali, ó, para cozinhar. Pode colocar lá cebola, o sal nosso de cada dia, alho, tudo aquilo lá, então vocês colocam, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão, tchau, tchau.